paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia, vamos contar com a bondade do Senhor, com a misericórdia do Senhor na nossa vida. As coisas estão acontecendo e Deus está nos guardando, as coisas estão acontecendo e Deus está nos abençoando, em nome de Jesus. Presta atenção. Vamos ler aqui Gênesis 12, versículo 1. E logo depois a gente vai para o Gênesis também, o 13, tá? Vamos 12, 1 até o versículo... Gênesis 12, 1 até o versículo 8. Peraí, perdão, irmãos. Gênesis 12, 1 do 1 até o 4, tá bom? Vamos lá? Ó. Então, o Senhor veio a Abrão, não tinha mudado o nome ainda, né? Tava Abrão. Ele ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Versículo 4. Então partiu Abraão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra de Harã. Presta bem atenção. O Abraão estava passando dificuldade financeira? Não. O Abraão estava precisando de alguma coisa financeira? Não, ele não estava. Ele não estava precisando de nada financeiro, nada. Tá precisando disso, Não, ele não estava precisando de nada. Irmão, não estava precisando de nada. Ele estava junto com a família dele, certo? Estava junto com a família dele e escutou a voz de Deus. Irmão, o que eu preciso entender? Você escutou a voz de Deus? É a voz de Deus? Eu estou te falando isso por quê? Porque às vezes, né, quando fala aqui, Abraão tinha lá um monte de coisa, ele levou Ló com ele e tinha lá, ele tinha um monte de coisa, ele não estava passando alguma necessidade e tal. O que eu quero dizer com isso é que ele saiu porque ele escutou a voz de Deus. O que eu quero trazer para mim e para você? Querido, escuta a voz de Deus. Escuta o que Deus está te falando. Se você ficar aí em Harã, não vai acontecer nada. Ó, e saiu da terra, quando saiu da terra de Harã. Irmão, presta atenção. Se você não sair daí, não vai acontecer nada. Se você... É Deus que está falando com você, já a gente vai concluir esse raciocínio aqui de Deus falando conosco, sim ou não, tá? Presta bem atenção. Se você não sair daí, não vai acontecer nada. Você está escutando? É a voz de Deus? Não é a voz da tua carne? Não é as suas atitudes? Não é o seu sentimento? É a voz de Deus. Você já entendeu? Ó, você já entendeu que é a voz de Deus. No final a gente vai entender clarinho a voz de Deus, tá bom? No próximo, no final, no último livro, Mateus aqui. Ou Lucas, perdão. Irmão, você percebeu? As coisas vão acontecer. Ó, então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra. Se eu não fizer o que Deus tem para nossa vida, não tem contentamento, não tem alegria. Deus te deu uma ordem? Ó, presta bem atenção. Quando o povo estava sendo mordido por cobra no deserto, Deus falou para Moisés: Moisés, faz aí uma serpente de metal e todo mundo que olhar para a serpente, depois que foi mordido da cobra, vai ser curado, porque vai entender que eu estou curando e vai reverenciar a mim. Irmão,
Não parece uma coisa fora do comum? Parece, não parece? Para que fazer a serpente? Depois teve uma história que desfez lá a serpente lá e tal. Irmão, mas você concorda comigo? Eu e você pode até concordar. Eu e você pode. Não, isso aí. Mas eu sou humano. Você é humano, querido, querida, presta bem atenção. Faz o que Deus está mandando, sai daí, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmão, presta bem atenção. Você está entendendo que Deus falou com Abraão algo específico para ele sair da terra dele. Então, que você, em nome de Jesus, entenda o que eu quero dizer é: obedeça o que Deus está te mandando fazer. Você já percebeu que é a voz de Deus. Aí ele fala assim, ó: "E eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção." Deus falou assim: eu vou cuidar de você. Ele vai falar, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Aquele que amaldiçoar, porque por teu intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Então partiu Abraão como orientara o Senhor. Irmão, em nome de Jesus, a bênção é condicional. Por que ela é condicional? Ela está condicionada a uma atitude. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Escuta o que Deus está te falando. Toma a atitude que Deus está te orientando. E em nome de Jesus, você vai ver a manifestação sobrenatural de Deus. As coisas vão acontecer quando nós tomamos a atitude que Deus tem para nós. Aí você fica, será que foi Deus? Será que foi o Senhor? Será que foi Deus que me disse isso? Ou será que não? Ou será que não foi? Ou será que foi Deus? Será? Tô pensando aqui, sabe o que é? Eu não sei se foi Deus, eu tô pensando se foi Deus ou se não foi. Meu irmão, se foi Deus, você vai, se não foi Deus, você vai ver que vai desfazer aquele projeto, vai desfazer aquelas coisas tudo. Lembra do Gamaliel? O que o Gamaliel falou assim, ó? Vocês não ficam, tá lá em Atos 5, acho que 35, se eu não me engano, por ali. Irmão, ele falou assim, ó, você deixa essa obra de lado, porque se não for de Deus, ela vai se desfazer sozinha. Não precisa vocês pôr a mão aí, não. Agora, se ela for de Deus, vocês vão estar combatendo contra Deus. Irmão, se não for de Deus, se não for a voz de Deus, não vai gerar, não vai aquecer o nosso coração. Daqui a pouco a gente entende esse aquecer o coração, né? Por quê? Deus deu uma ordem. Você está entendendo que é Deus que está falando com você? Que não é o ser humano? Que não é eu? Que é Deus? Você está entendendo que não é o irmão ou a irmã de tal lugar? Você está entendendo que é Deus, não está? Você tá percebendo que é Deus que está falando contigo, não é isso? Você está percebendo, né? Então, querido, faz o que Deus está mandando em nome de Jesus. Não fica aí com a boca aberta, não. Toma essa atitude, precisa tomar atitude. Faz o que Deus está mandando. É eu que estou falando para você? É eu? Se é eu, você não faz nada, não. Mas agora, se você já entendeu que é a voz de Deus que está falando com você e que não é uma palavra que veio por acaso, você não toma atitude, não, mas você percebeu que é Deus? Vai lá, faz, que Ele vai te honrar. Ele vai me honrar. Tem atitude que nós tomamos que é da nossa própria carne. Então você vai perceber se é da carne ou não. Durante o caminho, Deus tem milagre. Vamos aqui, continua aqui comigo. Ó, ele saiu da terra dele, tá lá com Ló, levou a esposa dele, né, a Sara. Gênesis 13, versículo 6. A terra todavia tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porquanto possuía tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Então, Abraão propõe a Ló. Presta bem atenção. Já entrou no versículo 8 aqui, tá? Eu pulei do 6 para o 8, tá? Então, Abraão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavença entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, irmãos somos. Presta bem atenção. Deus, ó, afinal, irmãos somos. Vê toda a terra, não está diante de ti?
Peço-te, portanto, que não te apartes, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Irmão, versículo 14, tá? A gente vai continuar aqui, depois do 14 e 15. Ó, presta bem atenção. Os pastores de Ló, os empregados de Ló, estavam brigando com os empregados de Abraão, os pastores de Abraão brigando com os pastores de Ló. Eles tinham tanto gado, tanto animal, tanta coisa, que não comportava a terra. Era mais ou menos assim, ó. Um ia levar as ovelhinhas para comer. Aí o outro falava, não, essa hora é a minha. É mais ou menos isso, né, que eu imagino, porque a terra não estava comportando, né? Então, presta bem atenção, deixa eu te dizer uma coisa. Durante o caminho, pode surgir situações, pode surgir percalços, coisas contrárias, mas o que eu preciso entender? Ó, presta bem atenção, querido. Deus mandou levar Ló? Não, Deus não mandou. Deus também não mandou não levar. Mas ele tomou aquela atitude. No meio do caminho, as coisas aconteceram. O que ele fez? Teve que tomar uma atitude. Estava ali a briga, estava ali a contenda. Deus não estava falando mais. Por quê? Porque estava em contenda, estava a briga, estava brigando. O Ló, vamos supor que o Ló não queria se sujeitar, os pastores dele estavam brigando. Então estava aquela desavença. Irmão, presta bem atenção, no meio do caminho pode surgir coisas. O que eu preciso entender? Chama a presença de Deus para essa situação. Como que eu chamo a presença de Deus? Tirando as intervenções malignas, as inversão da carne e vivendo debaixo do cuidado do Senhor em nome de Jesus. As coisas estão acontecendo? Estão acontecendo. O que eu tenho que fazer? Tomar uma atitude coerente no meio do caminho. Por quê? Porque então Deus vai dar a direção. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Você vai fazer aquilo que é certo, trazer a paz, trazer a bênção. Olha só, versículo 14. Então, olha só, presta bem atenção. O que o Abraão queria? Paz. Porque na paz, o João 14, 27 fala assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos las dou como o mundo tá, não, como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Nós precisamos de enxergar quando há a paz de Deus, a paz de Jesus na nossa vida. Não tem paz? Vamos caçar um rumo de trazer paz. Aqui neste caso, estava tendo contenda. Tirou ali a situação, houve paz. Meu irmão, em nome de Jesus, seja sábio, trabalha com a palavra de Deus, com a direção do Senhor, traz paz para o negócio. Ó, o Abraão, ele entendia que a bênção dele não estava no lugar. Poderia estar no lugar, porque Deus deu uma direção para sair para uma terra que ele mostrou. Mas a bênção está especificamente na mão de Deus. Irmão, obviamente que tem lugar que não serve para nós e tem lugar que serve para nós. Você vai para lugares aí que está acontecendo, está matando a torta e a direito? Você vai para lá? Logo você vai ser o próximo, logo eu vou ser o próximo. Não, eu vou para onde Deus orientar. Então presta atenção. Nesse caso aqui, o que ele fez? Vamos trazer a paz. Vamos parar de briga, vamos parar de contenda. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos, observa bem o lugar que está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Meu irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Depois que parou a briga, que parou a contenda, a desavença, as coisas fora do comum, Deus se manifestou e falou com Abraão. Ô Abraão, depois, ó, não está escrito aqui? Então, depois que Ló foi embora, eu estou mandando você tirar alguém da sua vida? Às vezes você vai ter que tirar. Mas é essa a questão real? Pode ser. Mas o que nós precisamos entender? No meio da contenda, da desavença, as coisas, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então, o que eu preciso? Trazer a paz. No meio do caminho surgem desafios, então Deus vai dar direção para eu tomar a atitude correta. Se eu ficar parado lá em Harã, não vai ter resultado, mas eu tenho que sair de Harã e ir para onde Deus está ordenando. Se eu não fizer o que Deus está me ordenando, não tem contentamento, não tem alegria, porque a nossa vida é pautada no que Deus tem para nós. Se eu não viver o que Deus tem, como é que vai ser? Como é que você vai fazer? Você consegue viver bem se você não estiver na onde Deus te ordenou?
Aí surgiu lá a questãozinha humana. O que o Abraão fez? Ó, vou trazer a paz, vou trazer a presença de Deus. Olha lá, faz o seguinte, o que você quiser fazer, o que você fizer aí tá bem feito. Mas não vão ficar brigando, não. O que se você ir para lá, eu vou para o outro lado. Se você ir para o outro lado, eu vou para o outro lado. Beleza? Depois que ele foi embora, meu irmão, toma a atitude certa, querido, que Deus vai abrir os nossos olhos. Tem lugar que eu vou ter que sair? Então sai. Mas traga a paz de Deus, a paz de Jesus para essa questão. Deus falou com você, então vai que vai dar certo. Você entendeu? Ó, pega aqui comigo. Lucas 24:30. E aconteceu que quando estavam eles reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças e partiu. E partiu-o. E o deu-lhes. Neste mesmo instante, se lhe abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele, e questionaram entre si: porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a jornada, nos falava, quando explicava as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, retomaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 seguidores e os outros seguidores com ele. Irmão, a palavra, se é de Deus na sua vida, vai aquecer o seu coração, vai queimar. Muitas vezes você não vai dormir por causa da palavra que vai estar bradando no teu coração. Ó, toma tal atitude, faz tal coisa. Não começou agora. Isso aí, Deus está há vários dias já falando com você e está confirmando de novo agora. Deus está falando, querido, toma a atitude que Deus disse. No meio do caminho pode surgir coisa? Pode, mas Deus vai nos dar a direção. O que eu preciso entender? Enquanto nós estamos no caminho, Jesus nos acompanha. Essa passagem aqui é Jesus acompanhando aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Então ele acompanha nós no caminho. Eles estavam voltando para Emaús, não era para voltar para Emaús, era para ficar lá em Jerusalém. Depois eles vão perceber que era para eles ficar lá em Jerusalém, que Deus dá a palavra quando eles estão lá. O que eu preciso entender? Deus nos acompanha no caminho e o coração aquece, e eu sei a direção de Deus, e em nome de Jesus nós vamos orar. Deus Pai querido e amado, Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua graça, Senhor, e a tua misericórdia. Enche a nossa vida da tua presença, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada. Jesus, nós te pedimos, Pai, segundo a tua graça e a tua misericórdia, Deus, muitas vezes nós tomamos atitude, Pai, por causa das nossas emoções, por causa da nossa carne. Nos guarda disso, meu Deus, de tomar atitudes influenciado, Deus, por aquilo que nós estamos vendo. Mas em nome de Jesus, Espírito Santo, nos guia com o teu poder, a tua graça. Jesus, que a tua palavra possa aquecer no nosso coração e nós possamos, Deus, agir conforme aquilo que o Senhor nos orienta. Oh, Deus, é tão fácil a gente sair fora da tua vontade, fora do projeto que o Senhor tem para nós. Nos guia com o teu poder, a tua graça, em nome de Jesus. Pai, eu peço nessa hora, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.